Primeira ceia de 2025. E nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 2. Abacuque, capítulo 3, verso de número 2. Fiquei refletindo sobre qual texto base nós utilizaríamos nessa manhã, tendo em vista que esta mensagem ela tem uma abordagem um pouco mais temática. Diversos textos vieram à nossa mente, mas o nosso coração se inclinou para esse texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Os que acharam podem dizer amém. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Os irmãos podem se assentar. Desejo, do fundo do meu coração, que este ano seja um ano de bênção para todos nós, que as portas se abram, que o milagre alcance a sua casa, que no nome de Jesus, vindo o inimigo de nossas almas contra nós por um caminho, por 7 caminhos, ele venha bater em retirada. Que sejamos mais uma vez mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Abacuque, ele foi um profeta questionador. Estava lendo um texto ontem que dizia que, ao contrário da maioria dos profetas que sanavam as dúvidas ou procurava sanar as dúvidas do povo, trazendo os oráculos de Deus para o povo, o profeta Abacuque era um que tomava a iniciativa de levantar questionamentos a Deus. O profeta Abacuque já inicia o seu livro questionando ao Senhor do porquê tamanha injustiça estava acontecendo sobre Judá. E o decorrer de todo o livro, pequeno livro do profeta Abacuque, os 3 capítulos, com exceção do capítulo de número 3, quando o profeta Abacuque ele vai tomar consciência da grandeza e da majestade de Deus e vai acalmar o seu coração em relação aos questionamentos. Os capítulos 1 e 2 vão enfatizar grandes questionamentos a respeito da situação que Judá estava vivendo. Ao refletir sobre as grandes injustiças cometidas por homens ímpios, ainda que fossem judeus, o coração do profeta ele vai se indignar e vai indagar ao Eterno o porquê há uma aparente inércia. Na resposta de Deus para o profeta, novos questionamentos vão ser levantados, porque Deus afirma que suscitaria a Babilônia como instrumento de juízo contra Judá. Mais uma vez, o profeta, ele se revolve no seu senso de justiça e continua questionando a Deus o porquê de uma nação mais ímpia e perversa ser instrumento de juízo da parte de Deus. Quando eu leio o profeta Abacuque, eu chego a uma conclusão que é pessoal, mas eu já ouvi essa conclusão ser refletida ou ser dita por outras pessoas, que é preferível o questionamento verdadeiro aos pés de Cristo, aos pés do Senhor,
do que resignações apóstatas que se afastam da presença de Deus. É preferível o crente questionar aos pés de Cristo do que sair resignado para longe da presença dele. Deus conta, na verdade, com homens e mulheres que por vezes podem até questionam, mas não saem da presença de Jesus. Questionam, mas não duvidam da grandeza do nosso Deus. Questionam, mas não se afastam dele, porque sabe que, como Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A resposta final do Senhor estremece o coração de Abacuque. O encontro que Abacuque tem com Deus, com a majestade santa, provoca um profundo temor no coração do profeta. E é com base neste encontro que Abacuque vai dizer: ouvi a tua palavra, Senhor, e temi. Porque na verdade todo encontro verdadeiro com Deus vai provocar um profundo temor no coração do homem. Isso se deve ao simples fato que é o finito tendo um encontro com o infinito, o imperfeito se encontrando com o perfeito, o corruptível se encontrando com aquele que é incorruptível. A consequência de um encontro tão extraordinário só pode provocar temor nos nossos corações. E é isto que eu quero ministrar ao coração dos irmãos nessa manhã. Porque o que temos visto hoje em dia são algumas demonstrações de intimidade com Deus, que aos nossos olhos mais parecem um desrespeito à sua santidade. O que temos visto hoje em dia são algumas manifestações de comunhão com Deus, que mais parecem uma afronta à sua santidade, uma tentativa de se aproximar ao Santo dos Santos sem que haja um preço a ser pago. Mas nessa manhã o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que o mesmo Deus que é amado, esse é o mesmo Deus que ainda é temido na terra. Por isso acheguem-se diante dele com temor no coração, porque o nosso Deus continua sendo santo. Quando nós olhamos, refletimos na palavra do Senhor, de homens que se achegaram ou tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor, todos eles, num primeiro momento, eles se apresentam com um sentimento de inadequação diante da grandeza e majestade de Deus. Percebemos que quando homens têm um encontro verdadeiro com Deus, nenhum se apresenta diante dele com o sentimento de oba-oba. Nenhum se achega diante dele com apenas júbilo nos lábios. Todos eles se apresentam com um temor profundo na sua alma. E quando eles entendem que estão diante do Deus Todo-Poderoso, eles se sentem inadequados diante do ambiente. Inadequados porque, mais uma vez eu digo, é o finito se encontrando com o infinito. É aquilo que é corruptível se encontrando com aquilo que é eterno. Quando Moisés tem um encontro com Deus, ele se sente inadequado, ele diz: Senhor, eu sou um homem pesado de língua. Quando Gideão tem encontro com o anjo do Senhor, ele vai dizer que a sua família era mais pobre de Manassés, e ele o menor da casa de seu pai. Quando Saul tem um encontro com um profeta de Deus,
e a palavra de Deus se revela a Saul, ele afirma que pertencia à menor tribo de Israel, e a sua família menor da tribo de Benjamim. Quando Davi recebe o oráculo de Deus por meio do profeta Natã, dizendo que o trono de Davi seria mantido eternamente, Davi vai questionar, dizendo: quem sou eu? E quem é a minha casa? Quando Isaías tem a visão do trono de Deus, vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Quando Jeremias recebe o chamamento divino, Deus se manifesta a Jeremias, dizendo: antes que te formasse no ventre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias vai dizer que não sabe falar, porque ele ainda é um menino. Toda a carne, quando se depara diante do Deus Todo-Poderoso, o primeiro sentimento que se manifesta é um sentimento de inadequação. Eu não posso. Diante da manifestação da glória de Deus, não tem um sequer que diga que está em condições de pisar no lugar santíssimo. Todos eles se prostram e reconhecem que não podem. Porque o nosso Deus é santo, grande e tremendo é o nosso Deus, temível e terrível na terra. Quando Deus pisa na terra, nenhuma carne se gloria diante dele, mas todos têm que se humilhar diante da majestade santa. Oh glória! E por isso eu não posso deixar de ministrar nessa manhã, que a glória de Deus se manifeste na terra, e que nenhuma alma viva permaneça de pé diante dele, mas que todos se prostrem em adoração. Oh glória! Porque é o Deus Todo-Poderoso quem pisa na terra, é o Santo dos Santos que anda no meio dos homens, e é Ele quem diz: estremeça toda a carne, porque eu sou santo. Oh glória! Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus, verdadeiro encontro com Deus, ele se sente por demais atemorizado, em alguns momentos até com expectação de juízo. Jacó, quando está em Betel, reclina sua cabeça, tem a visão da escada, anjo descendo, anjo subindo, o Senhor assentado num alto lugar. Ele se desperta desta visão, e a primeira afirmativa dele é: quão terrível é este lugar. Moisés, quando sobe o monte Sinai, o monte está fumegando, estremecendo, pedras rolando. O povo, ao ver esta manifestação gloriosa do Senhor, diz: Moisés, nós não iremos subir, vai em nosso lugar. Hebreus capítulo 12, versículo 21 diz que quando Moisés sobe e tem esta visão, esta revelação no monte Sinai, ele vai se sentir assombrado e tremendo diante da terrível manifestação da glória de Deus. Josué, quando passa o rio Jordão,
está atemorizado com aquilo que haveria de acontecer, e ele vê o capitão do exército do Senhor, ele vai se prostrar em terra atemorizado. Gideão, quando encontra o anjo do Senhor, e depois dele entender que aquele não era um homem qualquer, que aquele não era um anjo qualquer, mas que era a manifestação do Todo-Poderoso, ele vai dizer: ah, Senhor Deus. Ele vai gritar em lamento, pois vi o anjo do Senhor face a face. Manoá e sua esposa, os pais de Sansão, quando entendem que aquele mensageiro não era um mensageiro qualquer, mas era o próprio Deus se manifestando a eles, eles vão pensar: ah, de nós, Senhor, porque nós vamos morrer. Isaías, na visão do trono de Deus, ele vai dizer: ai de mim, porque vou perecendo. Jó, quando ele recebe a resposta do Altíssimo, no capítulo de número 42, ele vai dizer: agora eu me abomino e me arrependo no pó da cinza, porque ele ouviu a voz do Todo-Poderoso. Daniel, quando recebe a visão e a revelação de Deus, no capítulo 8, ele diz: fiquei enfermo. Tamanha era a manifestação da glória e da presença de Deus na vida dele. E no capítulo de número 10, quando ele tem um encontro com o Todo-Poderoso, ele cai num profundo sono. No verso de número 9, capítulo 10, e no verso de número 11, quando o anjo do Senhor toca nele e diz: fica de pé, Daniel se levanta tremendo. Pedro, quando se encontra com Jesus, Jesus toma o seu barco de empréstimo, ensina, e depois de ensinar diz para Pedro: faz-te ao mar alto. E quando Pedro vai para o mar alto, ele diz: lança a rede. E quando os peixes começam a vir, Pedro olha para Jesus e diz: isso aqui não é um homem qualquer. Pedro vai dizer: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro, Tiago e João, quando estão no monte da transfiguração, e eles veem a manifestação da glória em Jesus Cristo, eles caíram com seus rostos em terra, tamanha era a glória de Deus. Os primeiros cristãos da igreja primitiva, em Atos capítulo 2, versículo 43, depois de ver todas as maravilhas que o Espírito Santo operou por meio dos apóstolos, o verso de número 43 diz: em cada alma havia temor. João, na visão da revelação do Cristo encarnado no ápice da sua glória, ele cai como morto. E quem somos nós para nos achegar à presença dele de qualquer maneira? Porque diante da manifestação da presença do Altíssimo não tem uma carne que prevaleça de pé. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Deus será tomado de temor no seu coração, porque tremendo e forte é o Deus que nós servimos. Grande e poderoso na terra é o Deus a quem nós prestamos adoração. Por isso, diante da majestade santa nessa manhã, que o nosso coração seja tomado de temor, porque não estamos pisando em outro lugar senão em terra santa.
estamos chegando em qualquer lugar, senão na presença da glória do Altíssimo. Tremam diante dele todos os povos, calem-se todas as nações, porque Deus pisou na terra e diante dele ninguém permanece de pé. Warren Wiersbe vai dizer: muitas pessoas acreditam que conhecer a Deus de maneira mais profunda é uma experiência totalmente agradável, mas não é isso que os santos na Bíblia diriam. A.W. Tozer, ele vai afirmar: conhecer a Deus é ao mesmo tempo a coisa mais fácil e a coisa mais difícil desse mundo. Eu fico refletindo nessa frase de Tozer. Por que ele diz que é a coisa mais fácil do mundo? Porque quando nós nos achegamos à presença de Deus, nós temos um encontro com a verdadeira vida, e aonde a verdadeira vida se manifesta, a morte tem que bater em retirada. Quando nos achegamos diante do Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante da luz que ilumina todos os homens, e diante da luz que ilumina todos os homens, todas as trevas têm que ser dissipadas. Agora, quando ele diz que ao mesmo tempo é a coisa mais difícil desse mundo, é porque estamos nós, fracos, vasos de barro, nos aproximando da presença do Deus perfeito e eterno, pecadores diante do Deus Santo. E todo aquele que se achega à presença de Deus, a primeira coisa que ele faz é olhar para a perfeição de Deus e olhar para a sua realidade, olhar para a grandeza de Deus e olhar para a sua pequenez, olhar para o poder do Altíssimo e olhar para a sua fraqueza e dizer: eu não posso estar nesse lugar. Deus não se revela aos cristãos superficiais, que estão buscando apenas uma nova experiência. Deus não se revela àqueles que querem experimentar apenas uma amostra. Deus, ele se revela àquele que está disposto a ir até o fim, a ser transformado pela santidade de Deus na sua vida. Deus se revela a todo aquele que está disposto a pagar um preço muito alto para andar na presença do Altíssimo nessa terra. Quantos estão dispostos a viver essa experiência de transformação e de manifestação da glória de Deus na sua vida? A intimidade com Deus não anula o seu temor, oh glória. Ao contrário, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais tememos. É bem verdade que nas nossas relações humanas, nos acostumamos a desrespeitar quando temos intimidade. Nas nossas relações humanas, nos acostumamos a ultrapassar os limites dos outros quando temos intimidade. E muitas vezes queremos projetar esse tipo de comportamento ao nosso Deus. Mas diante de Deus os princípios permanecem o mesmo. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais o tememos. Quanto mais intimidade temos com Deus, mais o respeitamos. Quanto mais intimidade com Deus temos, mais dosamos as nossas ações, porque sabemos que o nosso Deus é santo. O homem então que recebe a atenção de Deus para si,
é aquele que treme diante dele. Isaías, no capítulo 66, verso de número 2, Deus está dizendo para o povo: porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse eu olharei. Para quem? Para o pobre e abatido de espírito. E mais o que? Aquele que treme diante da minha palavra. Sabe essa história de quando a mensagem está sendo um pouco dura, a gente tem aquele comportamento de dizer: ah, se fulano tivesse aqui. Essa mensagem é para aquele que não está no culto. Todo aquele que se achega diante da presença de Deus, ao ouvir a voz de Deus, diz: essa mensagem é para mim, ela está cortando na minha alma. Tremam diante da palavra do Senhor todo aquele que se achega à sua presença. Oh glória! Quanto mais perto do Senhor, mais nos apropriamos de palavras como essa. Quanto mais próximos da majestade santa, mais reconhecemos que nós precisamos ser transformados por essa palavra. Quanto mais nos achegamos a Ele, mais nós queremos ser tratados por Ele. Quando nos achegamos a Deus, ou quando pensamos que podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira, nos afastamos dele sem perceber. Já viu aquele comportamento daquele que usa a Deus e não se permite ser usado por ele? Sansão, homem cheio do Espírito Santo, acha que o dom pode se manifestar de qualquer jeito. Acha que pode ser um instrumento de Deus de qualquer maneira. Acha que pode se levantar a qualquer tempo sem nenhum tipo de temor, até perceber ou não perceber que o Espírito de Deus havia se apartado dele. Sansão se levanta e diz: mais uma vez. Essa expressão me aterroriza. Por que me aterroriza? Porque quando ele diz mais uma vez, significa dizer que ele já está acostumado com o sobrenatural, que para ele o sobrenatural é comum na sua vida. E eu preciso dizer isso para a igreja: sobrenatural sempre vai ser extraordinário. O sobrenatural nunca vai ser comum. Deus levantar o homem, dar uma força sobrenatural, nunca vai ser de qualquer maneira. Ele diz: mais uma vez me levantarei e destruirei os filisteus, vírgula. Não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. O fato de eu estar com esse microfone não me faz entender que isto é algo natural e comum, porque se Deus pegou alguém do lamaçal do pecado, deu um banho de sangue, isso aqui só pode ser sobrenatural. Por isso trema diante dele todos os povos, prostrem-se diante do Senhor toda a carne, porque o nosso Deus é santo. Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus. Quando a glória de Deus descer, antes de você pular e saltar, você vai dizer: tem misericórdia, porque sou um homem de impuros lábios. Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus. O peso da glória de Deus sempre vai nos fazer prostrar e reconhecer que nós precisamos ser transformados por Ele.
infelizmente nós vemos por aí afora uma geração que diz ter intimidade com Deus, mas sem temor de Deus. Uma geração que diz ter intimidade com Deus, mas não o teme, está fadada a viver de emocionalismos e manifestações vazias. Uma geração que entende que pode se achegar diante de Deus de qualquer maneira, está fadada a viver uma vida vazia, dizendo-se cheio. Perceba que quando o profeta Joel, antes de profetizar o derramamento do Espírito Santo, ele vai dizer e vai nos relatar um comportamento padrão de todo aquele que está ansioso por avivamento na terra. Antes de Joel 2, capítulo 28, se eu não me engano, que é que há de acontecer que depois disso derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Antes disso, no capítulo 1, versículos 13 e 14, Joel se levanta como um arauto do céu, dizendo: cigi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimento e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai. Antes do avivamento sempre haverá clamor. Antes do avivamento sempre haverá quebrantamento. Antes do avivamento sempre haverá um despedaçar dos corações. Antes do avivamento, como o profeta Joel vai dizer no capítulo 2, versículo 13: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Vai haver um despedaçar diante de Deus. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 8 ao 10: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ponto. De qualquer maneira, não. De qualquer jeito, não. Ele vai prosseguir dizendo: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. O verso seguinte, ele mexe muito comigo, porque ele vai dizer: senti as vossas misérias. Meu Deus, todo aquele que se achega diante de Deus, do Todo-Poderoso, ele vai olhar para si próprio e vai sentir as suas próprias misérias. Lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto. Espera aí, você está dizendo que é quando a presença de Deus se manifesta, tem lamento, tem súplica, tem clamor? Tem, porque estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Mas guarde isso: antes, quando a presença de Deus se manifesta, nos humilharemos, prantearemos e choraremos, para depois nós rirmos de alegria e celebrarmos ao nome do Senhor. Quando eu olho para a vida de Davi, eu consigo entender o quanto há no coração de um homem que é chamado segundo o coração de Deus, o lamento pelos seus próprios pecados. E com isso eu consigo entender que o problema maior não está quando pecamos, mas quando pensamos que o pecado não nos fará mal algum, porque de fato a graça está sobre nós.
Deus ainda busca aqueles que choram as suas misérias. E diz como o salmista Davi, no Salmo de número 51, tem misericórdia de mim, ó Deus. Porque todo aquele que teve um contato com o Santo dos Santos, ao cometer algum ato pecaminoso, a primeira coisa que ele vai dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Toda a carne, quando se apresenta diante dele, treme e chora. Mas aí, porventura, alguém entrou aqui nessa manhã dizendo: peraí, é só isso que a presença de Deus tem para mim? Eu não quero. Infelizmente, nós vivemos diante de uma sociedade que quer desfrutar de experiências sem ter comunhão profunda. Uma sociedade que quer nadar de braçada no raso. Mas se o anjo do Senhor te convidou a entrar 1000 côvados para dentro do rio, entra. Se o anjo do Senhor te convidou a deixar a margem, deixa. Se o anjo do Senhor te convidou a entrar no nível mais profundo desse rio, entra. Porque quanto mais você entra, mais você é transformado pela glória de Deus. Abacuque vai dizer: ouvi a tua palavra e temi. Mas ele vai prosseguir dizendo: e agora? Vou fugir? Não. Vou escapar? Não. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais reconhecemos e choramos as nossas misérias. Mas ao passo em que reconhecemos as nossas necessidades, Ele vem sobre nós e nos transforma, e derrama um avivamento sobre a nossa carne. Você acha que o profeta só gritou? Versículo de número 3. Meu Senhor, Deus veio de Temã e do monte de Parão Santo. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Quer viver um avivamento genuíno da parte de Deus? Lamentai e chorai. Por quê? Porque no meio do teu lamento a glória vai cobrir os céus, e a terra vai se encher do seu louvor. Enquanto choramos e lamentamos diante de Deus, a glória de Deus começa a encher toda a casa, e o louvor toma um ambiente. Por quê? Porque Deus está transformando aquilo que é imperfeito em perfeito, aquilo que é corruptível em incorruptível, aquilo que é fraco em forte, porque a presença dEle veio. Eu falei de Joel, não falei? Lamentai e chorai, jejuai, convocai uma assembleia solene, santificai um jejum, rasgai as vossas vestes e não os vossos corações. Verso de número 18 do capítulo 2. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, e compadeceu-se do seu povo. Você não tem ideia
Uma oração cheia de eloquência não comove a Deus. Uma oração cheia de grito não estremece o Santo dos Santos. Mas o que começa a causar um rebuliço no céu, quando um quebrantado e contrito coração se humilha diante da presença dEle, então o Senhor vai olhar e vai se mostrar zeloso, e compadeceu-se do seu povo. No capítulo 2, de verso número 23, Deus vai dizer: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva do primeiro mês, a temporã e a seródia. Toda a carne, quando se achega à presença de Deus, treme diante dele e diz: eu não sou, eu não posso, eu não faço. Mas é nessa hora que Deus diz: porque você disse isso, agora você vai ser, agora você vai fazer, agora você vai poder, porque se quebrantou diante da majestade santa. Quantos estão dispostos a lamentar e chorar diante de Deus? Se prepare, porque virá regozijo e alegria do céu, porque a chuva vai descer, a chuva vai ser abundante, tudo aquilo que está seco vai ser inundado pela chuva. Glorificado, engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Quando nós reconhecemos que não podemos diante daquele que tudo pode, Ele pega uma brasa viva do altar, toca os nossos lábios e diz: a tua iniquidade foi perdoada, a tua iniquidade foi purificada diante da glória de Deus. Isaías está diante da visão da glória. Ele vai gritar: ai de mim, porque vou perecendo, porque habito num povo de impuros lábios e sou um homem de lábios impuros. O sentimento de Isaías era uma expectação de juízo muito forte. Ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo. Ele está dizendo: diante da glória de Deus, a minha carne, ela está se consumindo, os meus ossos estão apodrecendo. Mas é nessa hora, porque Deus nunca convoca homem para o Santo dos Santos sem que Ele prepare antes o escape, o livramento e o resgate da sua alma. Deus nunca chama ninguém para a sua presença sem antes prover um cordeiro para que resgate a tua vida da morte. Tocou-me nos lábios com uma tenaz. Deus vai mudar a nossa realidade quando reconhecermos a nossa miséria diante do Deus Todo-Poderoso. Muito para além disso, Deus convoca Isaías para o Santo dos Santos. Isaías vê o Senhor assentado, ele teme, treme, diz: ai de mim que vou perecendo. O anjo toca Isaías com uma tenaz e ainda vai dizer: a quem enviarei? Você foi convocado na presença de Deus, fique tranquilo. Além de Deus ter providenciado o cordeiro lá na cruz do Calvário, para te resgatar das suas misérias, além disso, Ele está te convocando nessa terra para ser um arauto dEle. A expectativa de Isaías diante do trono era ser consumido. Além de ter a sua vida poupada e resgatada, agora ele está sendo convocado para ser um agente do céu na terra. Deus está dizendo: a manifestação da minha glória vai te fazer ser um instrumento na terra,
vai transformar a tua realidade e vai te usar poderosamente para a glória dele. Eis-me aqui, envia-me a mim. Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, é lindo demais essa frase, porque Joel no passado, pastor Hernani está dizendo: lamentai, chorai, santificai um jejum, rasgai os vossos corações, e depois disso tudo, verso 28, há de ser que, depois, não antes, depois, não no meio, depois que tudo isso acontecer, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Tem gente que quer profetizar, mas não está disposto a rasgar-se diante dele. Tem gente que quer ter sonhos e visões, mas não está disposto a entrar no rio até ser tomado pelo rio. Nessa manhã Deus me trouxe aqui para te dizer: abre mão de tudo e entra nesse rio, porque você vai profetizar, você vai sonhar, você vai ter visões da parte de Deus. Senhor, eu quero ver o que nunca ninguém viu. Rasgai os vossos corações, oh glória. Senhor, eu quero fazer aquilo que ninguém fez. Lamentai e chorai, porque há de ser que depois de tudo isso, Ele vai derramar do teu Espírito sobre a tua vida, e você vai ser revestido de uma unção e de uma graça que você jamais imaginou viver nessa terra, e há de fazer aquilo que nem os melhores dos seus sonhos sonharam, porque Deus assim o disse ao teu respeito. Se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero saber quantos aqui estão tremendo pela palavra de Deus. Quantos aqui estão temendo a palavra de Deus? Quantos aqui estão com a carne estremecida diante da presença do Altíssimo? Se prepare, porque haverá chuva abundante sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Deus está no momento em que vai transformar todo o deserto em mananciais de águas. Tudo aquilo que um dia deixou de frutificar em árvores frondosas na terra, Deus vai mudar a tua realidade, porque Ele viu sua prostração, sua humilhação diante dEle. E há de ser que depois, quando você for convidado para um santo jejum, não negue, porque há de ser que depois. Quando você for convocado para 12 horas de oração, não negue, porque há de ser que depois, oh glória, Jesus está na casa. Quando você for chamado para uma vigília, não negue, porque há de ser que depois derramarei do meu Espírito. Oh glória, oh glória, meu Deus. Deus não tirou o meu sono à toa. Deus não me incomodou a noite à toa. Há de ser que depois você viu o teu clamor, o teu sofrimento em 2024, e há de ser que depois, em 2025, derramarei do meu... Oh, glória! Glorificado, engrandecido seja o nome de Jesus. O que
eu desejo para esta casa, e o que eu libero na autoridade do nome de Jesus, é que o temor do Senhor vai cair sobre este lugar. Tem gente que vai ficar, oh meu Deus, tem gente que vai ficar aterrorizado quando o cego enxergar. Tem gente que vai ficar estremecido quando o câncer for fulminado. Oh meu Deus. Tem gente que vai ficar estremecido quando os demônios se agitarem e não resistirem à pressão da glória de Deus nessa casa. Tem gente que vai levantar e vai sair andando com perna atrofiada. Deus vai desatrofiar, porque há de ser que depois... Se prepare, Assembleia de Deus em Mantiqueira, porque você jejuou, lamentou, chorou as suas misérias. Há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você vai ver gente que não abria sua boca profetizando na terra. Você vai ver gente que não tinha lábios, tinha boca, mas não falava, tendo sonhos e visões, porque Deus desceu na terra e viu o coração quebrantado e contrito. Eu profetizo no nome de Jesus o depois de Deus chegando sobre a tua vida. Mas eu tenho uma vida inteira com Deus e nunca falei em língua estranha. Em nome de Jesus, os teus lábios vão se abrir e você vai falar a língua do céu na terra. Ah, mas eu sempre orei e nunca tive visão. Os teus olhos espirituais vão se abrir e você vai ver carros e cavalos de fogo, a hoste celestial aparelhando o povo de Deus na terra, porque Ele derramou do seu Espírito. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pela tua presença nesse lugar. Eu te louvo, Senhor, porque de um modo maravilhoso e terrível tu viestes à terra. Ó Deus, a nossa carne treme diante da tua glória e diante da tua majestade, mas nós sabemos que o Senhor vai tocar os nossos lábios nessa manhã. O Senhor vai tocar os nossos ombros nessa manhã, e toda a nossa prostração será convertida em posição firme de combate para a glória de Deus. Nós oramos a Ti no nome de Jesus e te agradecemos.